Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de mecânica dos fluidos e nesse capítulo a gente vai entrar na análise diferencial do escoamento. Vamos então para a nossa introdução. Comparando apenas o que nós vimos na análise integral, nós vimos que leis que foram escritas para volumes de controle que vão representar efeitos globais sobre o meu volume de controle. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular qual que era o arrasto sobre uma placa, ou o arrasto sobre uma asa ou pá, você poderia utilizar a análise integral, integrar sobre todo o seu volume de controle, que nesse caso seria a pá, e você teria a força resultante sobre a sua pá. Nesse caso da análise integral, ele vai ser apropriado quando não é importante o conhecimento detalhado do escoamento. Você não precisa saber informações precisas sobre pontos do seu escoamento. Por exemplo, no ponto você tem uma pá e eu quero saber qual que é a pressão na ponta dessa pá. Você não precisaria saber dessa informação específica na análise integral. Por isso, a análise integral ela não é importante para você conhecer detalhes do escoamento. Ela vai apresentar uma média global sobre o seu corpo, né, sobre o seu volume de controle. A análise integral vai ser, então, relacionada a efeitos globais em dispositivos, máquinas e equipamentos. Vai apresentar forças para você, qual que é a massa específica global do seu sistema, por exemplo, uma variação temporal quando você integrava lá, que a gente viu em alguns exemplos, você integrava e você conseguia a variação da massa específica com o tempo. Essa era uma variação global de todo o volume de controle, tá? Já a análise diferencial, as leis da análise diferencial, elas vão ser escritas para um volume de controle que vai ser infinitesimal, que vai levar para suas equações diferenciais, tá? Na análise diferencial, a gente já consegue obter detalhes de escoamentos, detalhes precisos. Você quer saber, por exemplo, a pressão em um ponto da sua linha, você vai conseguir determinar isso pela análise diferencial. Quer saber quais que são os pontos de descolamento, de camada limite. Você consegue fazer tudo isso com a análise diferencial e a gente vai dar vários exemplos disso durante o nosso curso, tá certo? Vamos para a dedução então da equação da continuidade, mas só que agora nós vamos considerar a equação da continuidade de maneira diferencial. Vamos considerar então um volume de controle dessa figura 4.1, mas nesse caso eu estou escolhendo o volume de controle que ele é diferencial. Ele é um volume de controle bem pequeno. Esse volume de controle ele tem comprimento em x de ΔX, em z de ΔZ e em y de ΔY. Para esse volume de controle, nós podemos considerar que a massa específica no centro do volume de controle é dada por ρ. A velocidade também no centro, ela possui três coordenadas. A minha coordenada Uzinho, Vzinho e Wzinho. Nós podemos então utilizar uma expansão por séries de Taylor, como a gente já tinha feito lá, tanto para deduzir a equação da estática dos fluidos, a equação geral da estática dos fluidos. Nós podemos aplicar novamente uma expansão por séries de Taylor em torno desse ponto O, para determinar qual que seria a minha massa específica nessa face da direita aqui, quanto na face da esquerda, quanto em cima e embaixo. Nós podemos aplicar o conceito das séries de Taylor. Então, o ρ de x mais ΔX, ou seja, a massa específica nessa face do meu volume de controle, ela vai ser dada pelo ρ no centro do meu volume de controle, mais
a derivada parcial com relação a x, que multiplica a distância minha do centro até a minha face, ou seja, metade do meu tamanho aqui, ΔX, ΔX por 2. E nós temos os termos de maior ordem que vão se desenvolvendo na nossa expansão por séries de Taylor. Nesse caso, a gente vai desconsiderar esses termos de maior ordem, porque nós vamos ter um produto de diferenciais aqui, e esse produto de diferenciais pode ser desprezado. Nós podemos escrever, então, para a massa específica, eu vou deduzir a equação da continuidade diferencial apenas para x, depois vocês podem fazer similarmente, vocês conseguem deduzir tanto para y quanto para z. A massa específica na face à direita do meu ponto O, ela vai ser dada ρ de x mais ΔX sobre 2, é dada por isso daqui, e ρ de x menos ΔX sobre 2, dá ρ menos derivada parcial de ρ com relação a x, ΔX sobre 2. Nós podemos também aplicar o mesmo critério para determinar a velocidade na direção x, e a velocidade na direção x pode ser determinada também por expansões em série de Taylor, ou seja, a velocidade minha na face do meu volume de controle vai ser dada por u mais a derivada parcial de u com relação a x, que multiplica ΔX sobre 2, e a face à esquerda aqui, face da direita, face da esquerda, a face da esquerda, ela vai ser u menos derivada parcial de u com relação a x, ΔX sobre 2. Nós também podemos encontrar expressões similares para v e para w. Para v, nós vamos ter em y, e para w nós vamos ter em z. Essas expressões elas vão ser usadas para avaliar a integral de superfície. Nós podemos partir então da equação da continuidade da forma integral para deduzir a equação da quantidade na forma diferencial. Para isso a gente está usando esse volume de controle nosso, que é um volume de controle diferencial. Nós vamos usar a equação da continuidade na forma integral para integrar sobre um volume de controle diferencial, e nós vamos encontrar a equação da continuidade na forma diferencial. Como o volume de controle vai ser diferencial, nós podemos aproximar essa nossa integral de ρVdA por somatório de ρV vezes A. Por quê? Nós vamos considerar que o escoamento de cada lado do elemento vai ser aproximadamente unidimensional, já que a gente tem um volume de controle diferencial, ou seja, a velocidade nessa face do meu volume de controle, por ele ser muito pequeno, eu posso considerar que essa velocidade está sendo uniforme em todo o meu volume de controle. Eu não tenho um gradiente de velocidade com relação ao volume de controle, porque ele é muito pequeno. Então, nós podemos assumir que os gradientes das velocidades, tanto em U quanto em V e W, eles são desprezíveis por causa do meu elemento ser diferencial. Então, para a face à esquerda do meu volume de controle diferencial, ou seja, menos x, nós temos que ρ de x menos ΔX sobre 2, que multiplica ρ de x menos ΔX sobre 2 vezes a minha área A, vai ser dado por a minha expansão em séries de Taylor para massa específica ρ, que multiplica a minha expansão em séries de Taylor para minha velocidade U, que multiplica ΔY ΔZ. Então aqui nós temos o resultado da nossa expressão. Nós podemos fazer a mesma coisa para a face à direita. Nós vamos ter também esse produto
ρ de x mais ΔX sobre 2, U de x mais ΔX sobre 2 vezes a minha área A. E para o eixo x nós vamos ter que ρ de U vezes A vai ser U derivada de ρ com relação a x mais ρ derivada de U com relação a y, ou seja, o que nós fizemos foi somar esses dois termos nossos, tanto em x quanto em y, e nós temos a resultante na direção x, tá? No eixo x. A resultante minha, essa resultante aqui, em x, ela vai ser dada por derivada parcial de u com relação a x, dx, dy, dz. O que eu fiz aqui foi só juntar isso daqui, porque pela regra do produto, né, derivada de ρ vezes u com relação a x vai ser u derivada de ρ com relação a x mais ρ derivada de u com relação a x. Nós podemos fazer a mesma análise para os eixos y e z, e quando nós avaliamos essa integral, nós vamos ver que esse volume, o produto pelo esse volume de controle, ele vai aparecer em todos, ΔX, ΔY, ΔZ, ou seja, esse daqui é o meu ΔV, né? A variação do meu volume de controle. A integral sobre a superfície de controle de ρ VdA vai ser dada por derivada de ρ vezes u com relação a x, mais derivada de ρ vezes v com relação a y, mais derivada de ρ vezes w com relação a z. Esses termos aqui vocês conseguem obter eles refazendo os mesmos passos para o eixo y e para o eixo z. E o termo temporal, ou seja, derivada com relação ao tempo da integral sobre o volume de controle de ρ dv, isso daqui pode ser dado por ρ vezes dv, meu, que é dx, dy, dz, e nós temos a derivada com relação ao tempo, a integral sobre o volume de controle de ρ dv. Substituindo essas duas relações encontradas na formulação integral da continuidade, tá? Então vamos substituir lá na equação 3.11, nós vamos ter a equação da continuidade, só que agora na forma diferencial. E essa equação vai ser dada por isso daqui, derivada de ρ com relação a u, mais derivada de v com relação a y, mais derivada de ρ w com relação a z, mais derivada de ρ com relação ao t. Nós podemos também expressar a equação da continuidade na forma diferencial através do operador nabla. Para isso, nós podemos fazer que a equação da continuidade é dada pelo produto escalar entre o operador nabla e o vetor v mais ρ, derivada de ρ com relação a t, que isso daí vai ser igual a zero. Ou também, em notação tensorial, derivada de ρ com relação a t, derivada parcial de ρ uj sobre derivada parcial de x j. Nesse caso, o j meu vai de 1 até o número de dimensões que eu tiver no meu problema. Ou seja, pode ir de 1 até 3. Alguns casos especiais, tanto como a gente viu lá para a equação na forma integral, nós também temos para a forma diferencial. Nesse caso aqui, nós vamos ter que a equação da continuidade, se o fluido é incompressível, ou seja, o ρ é constante, nós temos que o ρ pode ser tirado da minha equação. Então, nesse caso, nós temos apenas o divergente do meu vetor v. Para regime permanente, nós não temos o termo de variação temporal da minha massa específica e nós ficamos apenas com o divergente de ρ vezes v, ou nabla ρv. A maioria dos escoamentos práticos na engenharia é aproximadamente incompressível, com exceção de gases a alta velocidade. Para fluidos, nós vimos lá no capítulo 2 que para nós termos uma sensibilidade na variação da massa específica da água do mar, a gente precisava de
4,1 km de coluna de água para a gente ter variação sensível da massa específica da água do mar. Para os líquidos, a gente pode assumir que eles são incompressíveis, com exceção de gases a alta velocidade. Como que nós vamos definir, então, quando que o escoamento é aproximadamente incompressível? Se o escoamento é incompressível, é aproximadamente incompressível, a gente pode tirar o ρ da nossa integral e vai ficar ρ du dx, e nós podemos fazer essa aproximação. Essa aproximação vai ser equivalente a essa desigualdade aqui. O derivado de ρ com relação a x tem que ser menor, muito menor do que ρ du dx. Para isso, nós podemos assumir que cortar o valor do x, o dρ sobre ρ, tem que ser muito menor do que o dv sobre v. A gente só passou aqui o u e vamos substituir então isso pela derivada de v sobre v. A variação de pressão ela vai ser aproximadamente proporcional à variação de da massa específica e ao quadrado da velocidade do som. A minha variação de pressão, ΔP, ela vai ser aproximadamente o quadrado da minha velocidade do som, que é A, vezes a minha variação da massa específica. Como é aproximado, a gente usou esse delta minúsculo aí. Se as variações de altura são desprezíveis, a variação de pressão ela pode ser relacionada com a variação de velocidade pela equação de Bernoulli, respeitando todos os requisitos lá da equação de Bernoulli. Nós vamos ter que ΔP vai ser aproximadamente menos ρ v ao quadrado delta v. Combinando as duas equações, a gente vai ter um critério que vai ser explícito para o escoamento incompressível, ou seja, v ao quadrado sobre a ao quadrado tem que ser muito menor do que 1. Mas o que é v sobre a? V sobre a é a velocidade do fluido com relação à velocidade do som, e isso é dado pelo número de Mach. O número de Mach é um número adimensional do escoamento que compara a velocidade do fluido com relação à velocidade do som. O limite que a gente comumente aceita nesse caso é que o Mach seja menor do que 0,3 para o escoamento ser considerado incompressível. Para o ar nas condições padrões, o escoamento pode então ser considerado incompressível se a velocidade do ar for menor do que aproximadamente 100 metros por segundo, e isso é bem importante porque quase todos os escoamentos nossos práticos da engenharia, eles vão estar abaixo, quando a gente estiver trabalhando aqui, abaixo as condições normais nossas, eles quase todos vão estar abaixo de 100 metros por segundo. Quase todos os escoamentos de líquidos eles são incompressíveis, visto que as velocidades são baixas e a velocidade do som no fluido ela é muito alta. A nível de comparação, a velocidade do som na água vai ser de 1435 aproximadamente metros por segundo. Então, 1/3, 30% disso, vai dar aí na ordem de 420 metros por segundo. É uma velocidade extremamente alta que a gente não tem tecnologia para atingir esse nível de velocidade num fluido, né? Na água, por exemplo. Então isso seria equivalente para você obter uma compressibilidade na água, por exemplo, você precisaria navegar a 430 metros por segundo para os efeitos da compressibilidade da água serem efetivos, né? E isso, se a gente multiplicar por 3,6, vai dar quase 1.550 km por hora. A gente não tem tecnologia disponível para fazer isso na água, né? Nós podemos também escrever a equação da conservação da massa
em coordenadas cilíndricas. Para coordenadas cilíndricas, nós vamos ter essa expressão. Nós podemos partir da expressão do divergente de ρv, e essa expressão a gente vai utilizar o operador nabla para coordenadas cilíndricas. Vamos para o exemplo 4.1 então. Um tanque com volume V, ele contém gás nas condições ρ0, P0 e T0. No instante T0 é feito um pequeno furo de área A. Então você tem um tanque seu que está fechado, e no instante T0 ele é feito um furo de área A nesse tanque. O escoamento em massa para fora por esse furo é aproximadamente proporcional a A e a pressão no tanque. Então o escoamento nosso, a massa, a vazão mássica que está saindo, ela é aproximadamente, ela vai ser proporcional a A e a pressão no tanque. Se a temperatura no tanque é considerada constante, ou seja, processo isotérmico, e a gente tem também a condição de gás ideal, enquanto uma expressão para variação de massa específica dentro do tanque. É um exemplo bem interessante para a gente estudar. Vamos então para a resolução do problema 4.1. Esse problema é um problema realístico de aproximação de despressurização de um tanque que está a alta pressão. Nesse caso, a vazão mássica é proporcional à pressão no tanque. À medida que a gente vai abaixando a pressão, vai diminuindo a vazão que vai sair. Eu desenhei aqui o tanque, tá? Eu vou considerar que a minha velocidade está saindo apenas em uma dimensão. E o meu volume de controle ele contém todo o gás que está dentro do tanque pressurizado. Esse é o meu volume de controle. Vamos assumir duas condições. A primeira é que o regime de escoamento é transiente, ou seja, está variando com o tempo. E a segunda, nós vamos considerar que o escoamento na saída, através daquela área ali de saída, ele é uniforme, ou seja, a gente não tem um gradiente devido a essa área A do escoamento. No escoamento inteiro está saindo com a mesma velocidade. Vamos utilizar a equação da continuidade. Vai ser basicamente um problema de aplicação da equação da continuidade. Nesse caso, com o regime transiente, em uma dimensão que a gente vai utilizar essa equação da continuidade. Nós vamos poder desconsiderar os termos em V e em W e vai ficar só o termo em U. E o dado do problema é que a vazão mássica de saída é proporcional, por isso eu estou colocando esse K aqui, a pressão vezes a área A, que isso foi um dado do problema. Essa é uma equação que a gente vai utilizar. A vazão mássica de saída é a constante de proporcionalidade K que multiplica a pressão vezes a área. Então, a partir da equação da continuidade, nós podemos vamos escrever ela aqui para uma dimensão. Então, derivada de ρu com relação a x mais derivada de ρ com relação a t igual a zero. Nós podemos multiplicar ambos os lados da equação pelo volume V, e assim a gente vai ter uma equação em função da massa, né? Então vamos multiplicar ambos os lados por V, vai ficar... Já vamos fazer direto aqui, então derivada de ρ com relação a t, que multiplica o volume V, vai ser igual a menos derivada de ρ, U, com relação a x, que multiplica V. Isso é um dado interessante porque isso nada mais é do que a nossa massa que está saindo do nosso volume de controle. Essa derivada de ρ com relação a x que multiplica V é a massa que sai, que é menos Kp vezes A. Nós agora vamos utilizar a relação de gás ideal. Para um gás ideal, o que nós temos? Que ρ é igual a P sobre R, constante do gás, vezes T0, ou a temperatura do gás.
Assim, nós podemos separar por variáveis a nossa equação da continuidade integral e nós podemos também fazer a integração. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que a derivada de P sobre RT0 vai ser igual a menos KPA sobre o volume V, que multiplica ΔT. Separando por variáveis e integrando, nós vamos integrar da pressão inicial até a pressão final. E vamos integrar do tempo 0 até o tempo final t de dt. Fazendo isso, nós temos a resolução do nosso problema, que vai ser P de t igual a P0, que multiplica exponencial de menos k r t0 a vezes o tempo t dividido pelo volume. Eu acabei esquecendo o P0 ali no lado direito da equação, depois vocês corrigem aí quando forem copiar. Então nós terminamos essa primeira parte desse capítulo. Até a próxima aula. Bons estudos para todos vocês.